Na semana passada, nós iniciamos a análise do primeiro de 7 ais, 7 declarações de juízo de Cristo sobre os religiosos do seu tempo, sobre escribas e fariseus, que eram 2 grupos que lideravam a religião judaica naquele tempo e que estão, neste momento, se opondo a Jesus de maneira bastante feroz, se opondo ao ministério messiânico, rejeitando Cristo como Messias. O primeiro desses 7 ais nós vimos no versículo 13 aqui deste capítulo 23 de Mateus. O texto diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Então esses religiosos hipócritas, como Jesus afirma, eles não entram no reino por conta da sua rejeição a Jesus como Messias. Mas eles faziam algo que era ainda pior, eles atuavam ativamente, plantando a semente de dúvida no coração de pessoas que estavam naquele momento da história, maravilhados com o ensino de Jesus, com os sinais, com os milagres que acompanhavam o ministério de Cristo. E aí, desta forma, esses religiosos atuavam como verdadeiras pedras de tropeço, faziam pessoas também rejeitarem a Cristo. Eles erravam e arrastavam outras pessoas para o mesmo erro. E não há nenhum erro pior do que esse, segundo o que a Bíblia nos ensina. O maior erro de todos é a rejeição a Jesus como Messias Salvador. E aí, conforme nós aprendemos na semana passada, esses religiosos eram hipócritas, pessoas que demonstravam ser algo que de fato não eram, e que faziam mau uso da própria palavra que eles tanto defendiam, e ainda afastavam as pessoas do Messias, mesmo que falando do Messias. Hoje nós veremos o segundo ai aqui deste capítulo 23, que está presente no versículo 15. E antes que alguém pergunte, mas pastor, por que nós vamos analisar o 15 e não o 14? Eu explico o motivo, irmãos. Provavelmente, se você reparar na sua Bíblia, você vai perceber que esse texto, esse versículo 14, ele deve estar entre colchetes, ou você deve ter alguma nota de rodapé neste versículo lá, dizendo que este versículo 14 não é encontrado nos manuscritos mais antigos. Então, irmãos, esse versículo 14, ele não apenas não é encontrado nos manuscritos mais antigos, naqueles que são considerados os melhores manuscritos, tanto quanto mesmo naqueles onde nós encontramos, há uma variação da posição. Alguns dos manuscritos mais recentes colocam ele como antes do verso 13, alguns colocam depois do verso 13. E isso nos dá uma base muito sólida de crer que esse texto, esse versículo 14, não foi escrito originalmente por Mateus. Ele foi um acréscimo posterior. Em algum momento da história, um copista, aquelas pessoas que eram treinadas para fazer cópias, manuscritos do Novo Testamento, achou por bem incorporar aqui um texto que aparece em Marcos e Lucas. Uma repreensão que de fato Jesus realizou, mas que não foi escrita por Mateus, e sim por Marcos, lá no capítulo 12, verso 40, e também por Lucas, no capítulo 20, verso 47. E é por conta dessas evidências desse texto não fazer parte do original, que nós não vamos fazer a análise dele, nós vamos já partir direto para o verso 15. Então acompanhe comigo a leitura aqui de Mateus 23, verso 15. O texto diz ali: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Irmãos, com base neste versículo que nós acabamos de ler, e também levando em conta as inúmeras características que nós encontramos na vida e na maneira de proceder desses religiosos aqui, desses escribas e fariseus, nós vamos aqui encontrar um contraste muito útil para nós entre uma religiosidade hipócrita, ou seja, uma falsa religião, e a verdadeira religião. E aqui o meu propósito nessa manhã é destacar 3 pontos desse contraste, trazendo aqui de forma prática a sua importância para nós hoje, colocando como alvo final aqui dessa exposição, estarmos todos nós prontos a refletir sobre a nossa própria vida, a nossa própria condição.
se nós somos de fato capazes de identificar se nós estamos trilhando o caminho da falsa religião, a religião comparável à de escribas e fariseus, pessoas meramente religiosas, que aparentam ser algo, mas que de fato não são, ou se estamos seguros no caminho da verdadeira religião. A única verdadeira religião é aquela que é capaz de nos salvar e de nos reconectar com o nosso Criador. Então, o primeiro contraste, a primeira diferença que nós podemos notar aqui entre verdadeira religião e falsa religião, de acordo com o que nós podemos retirar aqui deste versículo, se dá no evangelismo. O texto diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Percebam que Jesus aqui ele repete a mesma fórmula do verso 13. Ele repete: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Essa vai ser a estrutura padrão de praticamente todos os ais aqui do capítulo 23. É uma estrutura onde Jesus repete ela diversas vezes para enfatizar a principal marca desses religiosos, que é a hipocrisia. É o falar e não fazer. O aparentar ser algo que você não é. É a mera religiosidade de aparência, tão cultivada e tão valorizada por eles. Jesus, depois de falar essa fórmula, ele adverte que esses religiosos, eles percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E aqui eu pergunto a vocês, é possível alguém literalmente percorrer o mar e a terra? Não. Então, literalmente aqui, nós temos que considerar que Jesus está usando uma figura de linguagem. E aqui, já aproveitando para também ensinar os jovens, né, que estão estudando aí gramática, Jesus aqui ele faz uso de uma figura de linguagem chamada merisma. O que é o merisma? O merisma ele substitui o todo por partes opostas. Então Jesus aqui está enfatizando que esses religiosos eles não percorriam literalmente mar e terra, mas que eles iam a todos os lugares que eles podiam ir. Eles iam a todos os lugares possíveis aí naquele momento. Eles percorriam mar e terra, enfatizando essa capacidade que eles tinham de ir aos locais onde existiam acesso. E eles percorriam todos esses lugares possíveis em busca de quê, segundo o texto? Em busca de fazer um prosélito. E o que seria um prosélito? O prosélito, irmãos, era um gentil. O que é um gentil? Alguém que não faz parte do povo de Israel, ou seja, nasceu em qualquer outra nação que não na nação de Israel, e faziam dessa pessoa alguém convertido ao judaísmo. Esse era o prosélito, um gentil que se convertia ao judaísmo, que abraçava a fé judaica. E olha só que curioso, irmãos. Historicamente, nós sabemos que o primeiro século, ou seja, nesse tempo que Jesus viveu aqui na Terra, foi o período de maior desenvolvimento missionário dentro do judaísmo. Nesse período de Cristo foi o momento onde os judeus mais fizeram convertidos de outros povos ao judaísmo. Algo que ocorre principalmente pela liderança dos próprios fariseus. E aqui vou dar um pouquinho de contexto histórico para entender isso, né? Depois do cativeiro babilônico, quando o povo judeu ele foi disperso da sua terra, a religião judaica ela se manteve e se desenvolveu muito por causa do surgimento das sinagogas. Como o povo judeu eles não estava mais reunido em um único local, eles não tinham mais o seu templo, porque ele havia sido destruído pelo Império Babilônico, os judeus eles criaram pequenos locais espalhados por toda a região onde eles estavam, onde eles se reuniam para estudar a Escritura e conservar a sua fé. Essas sinagogas existiam até mesmo fora da região da Palestina. E os fariseus eram os principais responsáveis pelo cuidado desses espaços. Então esses fariseus espalhados ali, cuidando desses locais de culto para eles, que era um local de estudo da palavra, que faziam parte de toda a dispersão ali, eles avançavam
entre os gentios que habitavam com ele nessas outras localidades e tentavam fazer deles adeptos à fé judaica. E com isso, o judaísmo ele conquistou muitos convertidos neste período. Lembram dos estudos de quarta-feira aqui do diaconato? O último dos 7 diáconos escolhido lá no texto de Atos 6,5, quem era? Nicolau, prosélito de Antioquia. Então agora você pode compreender o que isso significa. Nicolau era um gentil que se converteu ao judaísmo e ele morava na Antioquia, né? Então essa é a ideia do prosélito. Agora, o que mais Jesus diz aqui sobre o avanço missionário de escribas e fariseus? No texto ele diz que uma vez feito, né, este prosélito, este novo convertido, o que acontece? O tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Antes de nós aprofundarmos aqui nessa parte final, só de forma superficial tratando aqui, o que nós podemos ver, com base na acusação de Jesus, é que esse ato missionário que eles realizavam, esses fariseus e escribas, resultava apenas em mais juízo, em mais condenação sobre aquelas pessoas que eram alcançadas. Tornavam-se 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. E aqui, irmãos, nesse ímpeto missionário de escribas e fariseus, onde nós vamos poder perceber o primeiro contraste entre religiosidade, ou seja, no padrão deles, uma religião hipócrita, em relação à verdadeira religião, aquela que conduz ao Messias Salvador. Quando uma religião ela se propõe a sair em busca de novos adeptos, os missionários dessa religião, eles saem portando alguma mensagem. Essa mensagem que o missionário leva, ela é a responsável por atrair as pessoas àquele movimento, atrair as pessoas para aquele grupo religioso. Na mensagem da falsa religião, você vai sempre encontrar uma defesa ferrenha da própria religião. A defesa de uma determinada denominação, ou a defesa de um grupo específico de religiosos. Haverá sempre na falsa religião muito mais defesa de doutrinas próprias daquele determinado grupo, ou doutrinas criadas pelos seus líderes, do que qualquer outra coisa. É comum você ouvir algo do tipo nessas falsas religiões: olha, você precisa estar ligado necessariamente ao nosso grupo religioso. Você tem que fazer parte da nossa igreja. Fora da nossa igreja vai ser muito difícil você alcançar a salvação. Você precisa fazer parte da nossa denominação. Fora daqui, não há esperança. Essas são marcas de falsas religiões. Os fariseus aqui do texto, eles carregavam consigo a mensagem do farisaísmo. Da mesma forma que nos nossos dias, um espírita carrega a mensagem do espiritismo, o católico do catolicismo. Os adventistas carregam a mensagem de Ellen White. Já o cristão, verdadeiro cristão, ele carrega uma outra mensagem. A verdadeira religião, a única que é capaz de religar o homem pecador ao verdadeiro Deus, ela carrega boas notícias. Que boas notícias são essas? Uma mensagem de salvação baseada não em tradições, não em grupos religiosos, não em uma denominação exclusiva, mas em Cristo. Uma mensagem de salvação com base no sacrifício do Messias Jesus, que morreu na cruz em substituição a nós, pecadores. A verdadeira religião não defende os seus próprios interesses. Ela não defende a sua própria bandeira. Ela não defende uma placa. Ela não defende uma denominação ou um grupo específico de religiosos. A verdadeira religião defende a palavra de Deus. Defende Cristo. E ela anuncia uma salvação que é alcançada apenas nele e por ele. O evangelismo, a obra missionária da verdadeira religião, consiste em anunciar boas notícias que estão reveladas na verdade bíblica
de que Jesus, o Deus que se fez carne, morreu por nós, enquanto ainda pecadores. E que para sermos salvos do nosso pecado, basta depositarmos a nossa fé nesta obra redentora. Salvos somente pela fé. A verdadeira religião não impõe obstáculos para esta mensagem. Nós não somos salvos por frequentar o lugar certo. Nós não somos salvos porque defendemos uma determinada linha teológica. Nós somos salvos porque nós cremos naquelas verdades fundamentais reveladas na palavra de Deus. Nós somos salvos porque cremos naquilo que a Bíblia nos diz, que somos pecadores. Nós cremos que a morte ela entrou neste mundo por conta do pecado. Nós cremos que o pecado nos afastou de Deus e que nós precisamos de uma obra redentora que só pode ser providenciada por meio da fé no Filho de Deus, que se entregou para nos substituir. O justo pelo injusto. Essa é a mensagem de salvação. Basta crer nisso e você será salvo. A falsa religião apresenta a religiosidade como a mensagem de salvação. Você precisa frequentar este lugar, você precisa fazer isso, fazer aquilo, um monte de regras e tradições. Já a verdadeira religião, a fé cristã, apresenta Cristo e apenas Ele como a maravilhosa e boa notícia de redenção. Este é o primeiro contraste no evangelismo, a mensagem que a religião carrega. A falsa religião, ela carrega a religiosidade como a sua mensagem. A verdadeira religião carrega a Cristo. As boas novas de salvação por meio apenas dele. Este é o primeiro contraste. O próximo contraste entre falsa religião e verdadeira religião é encontrada no discipulado. A acusação de Jesus aqui para escribas e fariseus é que depois deles fazerem um prosélito, um novo convertido, eles o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que eles mesmos. Pesado isso, né? Pesado, né? Quando a gente lê. Agora imagine para o público presente naquele momento, lá no templo, está ouvindo essas palavras saindo da boca de Cristo. Ele está acusando os líderes da religião, aqueles homens mais importantes para a fé judaica daquele tempo. E ele está dizendo, olha, vocês convertem pessoas e tornam elas filhas do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos são. E é importante aqui dizer que a crítica de Jesus, ela não é direcionada a prosélitos, ou seja, Jesus não está criticando um gentil que se converte ao judaísmo. A crítica recai para o falso judaísmo. Um falso judaísmo que era praticado por escribas e fariseus. Por que eles praticavam um falso judaísmo? Porque o verdadeiro judaísmo, neste momento da história, é representado pela figura dos discípulos de Cristo. O verdadeiro judaísmo conduz a pessoa a responder positivamente à pregação do profeta João Batista e da pregação do próprio Messias. O verdadeiro judaísmo conduz ao verdadeiro Salvador enviado por Deus ao mundo. O verdadeiro judaísmo conduz ao arrependimento pregado por João Batista e por Jesus. Conduz a receber Cristo como Filho de Deus, o Messias enviado para salvar o seu povo. Escribas e fariseus representam aqui aquilo que há de pior na religião. A religiosidade hipócrita, externa, que valoriza apenas uma aparência. Aquela religiosidade que exalta a tradição e que faz pouco caso com a revelação de Deus. Quando um religioso deste tipo, quando um fariseu faz um discípulo, a tendência é que este novo convertido, e aqui convertido não ao verdadeiro judaísmo, mas ao farisaísmo, ele tende a se tornar
ele tende a se tornar ainda pior do que o seu mestre discipulador. A tendência é que ele ainda seja mais radical do que aquele que ensinou, que ele valorize ainda mais as tradições, que ele valorize ainda mais as aparências externas, que ele se torne um fariseu ainda mais ferrenho. É por isso que Cristo diz que eles se tornam filhos do inferno 2 vezes mais. Os fariseus, eles faziam discípulos de si mesmos. Geravam novos fariseus, que se tornavam ainda piores do que eles. Hipócritas gerando novos hipócritas, e ainda mais perversos hipócritas. E é exatamente aqui que nós encontramos esse segundo contraste entre falsa religião e verdadeira religião. Uma diferença significativa na forma e no objetivo do discipulado. A religiosidade condenada por Cristo é daquela do tipo que faz discípulos de si mesmos. O único objetivo da falsa religião é ganhar novos adeptos. É fazer aquele determinado grupo religioso crescer e se tornar ainda mais poderoso. Já a verdadeira religião, aquela que possui no Messias o seu mestre, o seu guia, ela não busca fazer discípulos de si mesmos, mas ela busca fazer novos discípulos de Cristo. A verdadeira religião jamais procura crescer numericamente a qualquer custo, abrindo mão, inclusive, da qualidade do discipulado. A verdadeira religião não acelera processos, não tenta fazer a pessoa se tornar membro logo de determinado grupo. Tudo para se tornar maior e mais conhecida. Não. O número não importa na verdadeira religião. O que importa é verdadeiras conversões. É uma mensagem sendo anunciada e sendo compreendida. É alguém que declara a sua fé, mas com o tempo de identificar as evidências daquela confissão de fé. Nada é acelerado. A falsa religiosidade, ela faz discípulos ensinando as práticas e os costumes da própria religião. É comum nesses grupos religiosos você ver ensinos de discipulado com base em textos produzidos pelos líderes, né? Livros daquele grupo religioso, mas quase nada de texto bíblico, quase nada de palavra. Já a fé cristã consiste em fazer discípulos de Cristo, ensinando de maneira consistente as práticas, as doutrinas e a maneira com que devemos viver, conforme reveladas neste livro. O compromisso da verdadeira religião é com a Escritura, e não com o ensino dos líderes e mestres. E aqui eu vou trazer alguns textos bíblicos que apoiam isso. João, o Evangelho de João, no capítulo 8, versos 31 e 32, diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Um grupo de judeus neste momento da história estavam crendo nas palavras de Jesus. E olha só o que Jesus diz para eles: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então olha só o que diz o texto. Jesus diz para esses judeus que haviam depositado a sua fé nele, como verdadeiro Messias, ou seja, neste momento eles tinham crido em Cristo, mas Jesus afirma que essa fé ela deveria ser confirmada ainda. Se vocês permanecerem no quê? Na minha palavra, Jesus diz. Olha, essa fé que agora vocês estão confessando, ela precisa ter evidências. Qual é a evidência? Vocês permanecerem na minha palavra. Aí então vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, a permanência em obediência ao ensino de Cristo era a certeza de que eles de fato haviam crido no seu coração. Eles precisavam de um tempo para confirmar aquela fé que eles estavam ali declarando. Portanto, irmãos, o verdadeiro discipulado envolve permanecer na palavra, envolve permanecer em Cristo, envolve assumir os custos que isso significa. Se não há ensino da palavra,
Se isso é colocado de lado ou colocado em segundo plano, então não há discipulado. Não existe discipulado. E aí nós corremos o risco de colher apenas falsos convertidos em nosso meio. Falsos religiosos. Tem um outro texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 11 e 14, que ele diz assim: e ele mesmo, o próprio Cristo, concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. O assunto aqui de Paulo é a igreja, a verdadeira religião. Paulo então diz que o próprio Senhor Jesus concedeu dons para os membros da sua igreja com o objetivo de edificação daquilo que ele chama de corpo de Cristo. Quer um argumento maior para mostrar que o verdadeiro discipulado envolve fazer discípulos de Cristo? Eles são inseridos no corpo de Cristo. A verdadeira conversão envolve fazer parte, ser membro desta igreja de Cristo. E não a igreja de fulano, a igreja de nome tal, do pastor tal. A igreja de Cristo. E aí Paulo prossegue afirmando que o desenvolvimento da igreja visa, ou seja, tem como objetivo principal, esse objetivo que nos une aqui, é o pleno conhecimento do Filho de Deus. E Paulo diz que conforme nós progredimos neste conhecimento do Filho, nós nos livramos do erro de cair em qualquer vento de doutrina ensinada por homens. Ou seja, quanto mais nós conhecemos o Filho por meio da palavra, menos chance nós temos de ser enganados por pessoas, por homens que criam as suas doutrinas, mas que não têm base bíblica. Por meio do conhecimento bíblico, estamos protegidos da falsa religião. Depois, também Paulo, agora em Gálatas, capítulo 6, verso 6, ele diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Aqui na carta aos Gálatas, Paulo ele coloca muito claro o foco do discipulado cristão. Ele diz: aquele que está sendo instruído na palavra, ou seja, o foco do discipulado cristão é a instrução na palavra. E aí então, o apóstolo encoraja os discípulos a compartilhar dos seus recursos com aqueles discipuladores que se dedicam a instruir corretamente. E aí, por fim, o último texto aqui, 1 Coríntios 11:1, onde Paulo diz: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Discípulos, eles geram novos discípulos. E aqui há um contexto inegável e inevitável de semelhança entre aquela pessoa que ensina, ou seja, o mestre, e aquele que é ensinado, o discipulando. Porém, irmãos, a semelhança na verdadeira religião tem como alvo sermos parecidos com o mestre, com o guia, com o Cristo. Se nós aprendemos olhando o exemplo de Paulo, isso se deve pelo fato de que ele imitava Cristo. É inevitável que aquele que ensina e aquele que está sendo ensinado, ele copie as atitudes daquele que está ensinando. Mas, na verdadeira religião, o foco nunca está em nós mesmos, porque nós sempre apontamos para outro. Olha, se você quiser me imitar, me imite naquilo que eu sou parecido com Cristo. Não por mim mesmo, não porque eu sou melhor, mas porque Cristo é melhor. Cristo é o alvo, Ele é a nossa referência. Nós jamais seguimos apenas o homem, porque nós sabemos biblicamente que neste tempo presente somos todos iguais, pecadores que necessitam da graça do nosso Redentor.
Mais uma vez eu reforço, entre nós não há diferença nenhuma de valor, ou de mais espiritual e menos espiritual. A diferença apenas é de maturidade. Tempo de contato e de maturidade da pessoa com a própria palavra. E aí um ajuda o outro, aquele que tem mais conhecimento, ajuda o outro a crescer também e adquirir esse conhecimento. É apenas isso que ocorre entre nós, irmãos. E além disso, a falsa religião, mesmo aquelas que se dizem cristãs, e aqui você pode sempre reparar nesta marca, que quando algum texto bíblico fere a tradição, quando algum texto bíblico fere alguma doutrina daquela religião, entre a Bíblia e a tradição, eles vão sempre ficar do lado da tradição. Normalmente, nesses lugares, os questionamentos não são muito aceitos. Você não pode questionar muito as práticas religiosas. Mas, quando eles são muito apertados, quando eles se deparam a ter que responder algo que a própria Bíblia refuta, ou que coloca em contradição clara, eles então apelam a subterfúgios. Veja bem, irmão, é que a tradução do texto original não é bem isso, é raro aqui. Tradução boa é a nossa. Nós temos aqui a tradução específica da nossa igreja. E você tem que ter ela, você não pode olhar outras traduções. Olha só o que o líder do nosso movimento diz sobre esse assunto. Olha como ele interpreta esse texto. Eles sempre fogem das Escrituras e tentam encontrar uma saída para suas claras contradições. Lembra da semana passada? Uma das marcas de quem vive no erro e que ainda arrasta outras pessoas para esse caminho é fazer um mau uso da palavra de Deus. Então, recapitulando os contrastes que nós vimos até aqui, entre falsa religião e verdadeira religião. Em primeiro lugar, a falsa religião apresenta a religiosidade como mensagem de salvação, enquanto a verdadeira religião, a fé cristã, apresenta Cristo, e apenas Ele como boa notícia de redenção. Em segundo lugar, a falsa religião produz discípulos de si mesmos. Hipócrita gera um novo hipócrita. Assim como fariseus geravam novos fariseus. Enquanto que a verdadeira religião produz novos discípulos de Cristo. O foco principal do discipulado é equipar os santos em uma correta compreensão da palavra de Deus. O terceiro e último contraste se dá como uma consequência de estar na falsa religião ou de estar comprometidos com a verdadeira religião. É um contraste visto no destino final. Só quero firmar aqui uns conceitos brevemente antes de prosseguir. Se precisássemos definir o que é religião, como será que nós definiríamos isso? A religião, irmãos, nada mais é do que a crença em um poder divino do qual depende a nossa existência e o nosso destino. A religião, ela sempre aponta para um caminho de redenção, um caminho de salvação, um caminho de religar o homem à divindade, ao Criador. Quando nós vamos para a Bíblia, nós aprendemos que só existe uma verdadeira religião. A Bíblia fala no único caminho, uma única porta de acesso a Deus. E este caminho é por meio do Messias, Jesus de Nazaré. Qualquer outra alternativa que possa vir a ser apresentada, biblicamente ela deve ser classificada como uma falsa religião. Qualquer outro caminho que seja apontado, que não Cristo, biblicamente é considerado como falso. Por quê? Porque qualquer outro caminho é incapaz de fazer aquilo que promete. Qualquer outro caminho é incapaz de fazer um Deus santo propício a nós pecadores. Então, segundo Jesus no texto de hoje, uma pessoa que se converte a uma falsa religião, no caso aqui, um convertido ao farisaísmo, essa pessoa se torna um filho do inferno. E a palavra inferno aqui no texto é a tradução da palavra grega Geena, que era um lugar que existia físico e que ficava no vale de Inom, lá em Jerusalém. É um lugar que existe até hoje, irmãos.
No Guiena se levava todo o lixo da cidade para ser queimado naquele lugar. E por isso ali era um lugar onde o fogo nunca se apagava. Sempre havia lixo para ser queimado. Sempre era levado mais lixo e o fogo nunca se apagava. O lixo era incinerado constantemente ali. Além disso, era um lugar cheio de vermes, cheio de podridão e com um cheiro muito forte de enxofre provocado por essa queima do lixo. E é por esses motivos que esse lugar ele foi usado biblicamente em diversos momentos como uma ilustração daquele lugar de tormento para onde são levados todos aqueles que morrem na condição de inimigos de Deus. Portanto, essa expressão filho do inferno ou filho do Guiena enfatiza aqui que esse falso convertido, aquela pessoa que se converte a uma falsa religião, ele pertence a esse lugar terrível. É um filho deste lugar. Ela pertence ao Guiena, pertence ao inferno, ou seja, o seu destino não pode ser outro. Afinal de contas, o falso convertido, ele rejeita, na semelhança de escribas e fariseus, o Messias Jesus. Ele rejeita o único meio de podermos ser salvos desse destino terrível. E aqui nós chegamos ao contraste final. O mais importante de todos. A principal e crucial diferença entre uma religiosidade falsa e uma verdadeira religião. A diferença do destino em que cada uma nos conduz. O destino da falsa religião é apenas um, segundo Cristo. O Guiena, o inferno. Um lugar onde o fogo nunca se apaga. Um lugar de tormento, de ranger de dentes, conforme outros momentos Cristo já nos disse. Enquanto que na verdadeira religião o destino é também somente um, porém muito diferente. O destino é o reino do Messias, o reino dos céus. A Bíblia é categórica ao afirmar um caminho exclusivo de redenção e salvação. Não existe nenhuma outra alternativa. Não existe um caminho secundário. Não existe um meio termo. Não existem outras opções que podem ser viáveis ou possíveis. E aqui eu reforço, não é a minha opinião. Não sou eu que estou dizendo que não tem outro caminho. É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia apresenta o caminho, a verdade, a vida. E tudo isso é apresentado exclusivamente na pessoa divina de Jesus Cristo. É por isso que ele, Cristo Jesus, ele precisa ser nosso único e suficiente Salvador. Único e suficiente. Porque, como eu disse na semana passada, existem inúmeras falsas religiões que nos afastam do verdadeiro Jesus falando de Jesus. A questão é que elas apresentam Cristo de uma forma diferente. Apresentam Jesuses alternativos. Muitas até afirmam que é necessário crer em Jesus, mas você também precisa fazer outras coisas. Você precisa crer em Jesus e cumprir algumas regras, fazer alguns rituais. Do contrário, você não pode ser salvo. E aí, quando eu tenho um discurso onde Jesus não é mais único e suficiente, ele diz, não, Jesus está aqui, ele está na mensagem, mas não é só isso. Então, ele não é mais único e suficiente. O que ocorre nesses casos? A cruz, ela é diminuída. Você diminui a importância da cruz. Porque não é só ela, não é só o sacrifício. Precisa ter uma outra parte atuando. E aí nós atribuímos a obra redentora a outros elementos que roubam a glória que é devida apenas ao Filho. E é muito importante a gente estar atento às entrelinhas do que é dito por aí. É indispensável que na verdadeira religião se pregue exclusividade da salvação por meio do Filho. Grave isso. Único e suficiente. Único e suficiente.
quando você acrescenta alguma regra no processo, alguma tradição, algum ritual, alguma coisa que você tem que fazer, ele não é mais único e suficiente. E a nossa esperança e fé deve ser depositada apenas nele e em nada mais. Nós devemos estar atentos, porque no mundo está cheio de filhos do inferno que vão tentar nos convencer do contrário. Tentarão nos convencer que nós temos que realmente crer em Jesus, mas que é indispensável seguir determinadas normas, condutas, obras que acabam sendo nada mais, nada menos do que meritórias. E que constrói no coração humano uma esperança dividida. Porque aí você está fazendo uma cooperação. É Deus por meio de Cristo, mas eu também tenho a minha parte. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você cria uma cooperação na salvação entre homem e Deus. O que nós lemos mesmo em Efésios 2? Algum tipo de cooperação? Paulo diz, pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. No fim, irmãos, se nós crermos que temos qualquer parcela nesse processo, mesmo que minimamente, no fim das contas, nós vamos sempre enfatizar muito mais aquilo que fazemos do que aquilo que Ele fez por nós. Nós devemos seguir o exemplo apostólico. O exemplo dos apóstolos naquele momento de maior rejeição sofrida por Jesus. Onde lá no Evangelho de João, ele nos conta um diálogo que Cristo teve com os seus discípulos mais íntimos, em João 6, versos 67 a 69. No momento de maior rejeição sofrida, Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? E aí Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor é que tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde nós iremos, irmãos? Em que nos apegaremos? Só Ele tem palavra de vida. A Bíblia é muito clara ao nos dizer que apenas Cristo tem as palavras que conduzem ao reino e à vida eterna. O que nós precisamos fazer, irmãos, é simplesmente crer nele, depositar toda a nossa fé e esperança naquilo que ele fez, deixando para trás todo e qualquer mérito pessoal. O que nós temos que fazer é nos arrepender do nosso pecado e correr aos braços do Redentor, porque disso depende o nosso destino final e eterno. Recapitulando então aqui os contrastes que nós vimos nesta manhã entre falsa religião e verdadeira religião. Em primeiro lugar, a falsa religião apresenta a religiosidade como mensagem de salvação. Para ser salvo, você precisa fazer parte dessa igreja. Para ser salvo, você precisa fazer isso, fazer aquilo, cumprir aquilo. A verdadeira religião, a fé cristã, apresenta Cristo. Só Ele. Olhem para a cruz. Olhem para a obra redentora. Se arrependam dos seus pecados e creiam nele. Não há nada de bom em nós. Em segundo lugar, a falsa religião produz discípulos de si mesmos. Hipócrita gerando hipócrita. Assim como fariseus geravam apenas novos fariseus. Já a verdadeira religião produz discípulos de Cristo. O foco do discipulado é equipar os santos na palavra. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade, porque é ela que nos liberta. O terceiro e último contraste se dá no destino final. Aqueles que depositam a sua confiança em qualquer outro lugar que não no Messias, terão como fim o Guiena, o inferno. Enquanto aqueles que, ao invés de rejeitar o Filho, se unem a Ele em um relacionamento pessoal de discípulos, colocando a sua fé e a esperança apenas nele, estão seguros e possuem como certo a entrada no seu maravilhoso reino.
E aqui, para encerrar, irmãos, eu gostaria de propor algumas reflexões bastante importantes sobre esses contrastes aqui que foram analisados. Eu acredito que não haja perigo maior para nós do que nos convencermos de estar no caminho certo, porém estarmos completamente enganados e termos nos tornado pessoas meramente religiosas, que cumprem um ritual e porque fazem aquilo acham que são salvos. E aí, neste processo, diminui a cruz, porque depositam a segurança na religiosidade que elas acham que possuem. Porém, que nunca de fato depositaram a sua fé, a sua total esperança no Messias Salvador. E nesses casos, ai do falso convertido. A verdadeira religião carrega o nome de Cristo. Essa é a mensagem dos santos. É isso que os verdadeiros discípulos levam ao mundo. Isso não fica só no discurso. Nós carregamos o nome de Cristo por meio da nossa conduta. E uma boa reflexão a ser feita sobre isso é pensarmos cada um no seu próprio testemunho. O que a minha vida prática hoje tem pregado para os de fora? Será que a minha conduta anuncia as boas novas de Cristo sem sequer ser necessário dizer uma única palavra? Será que o meu testemunho tem pregado luz e sal para o mundo caído? E será que quando eu tenho que falar algo com a minha boca, qual a mensagem que eu transmito? Eu prego realmente a Cristo como o único e suficiente Salvador? Ou eu defendo bandeira, eu defendo tradição, eu defendo outras coisas? Sobre discipulado, eu me preocupo com isso? Eu busco ajudar outros irmãos a crescerem na fé? Eu busco discipular por meio do ensino da palavra aqueles que estão perto de mim? Fica uma meditação aqui para os pais. O discipulado dos seus filhos é uma prioridade? É uma preocupação no seu lar? Ou você está muito mais preocupado a ensinar matemática, ensinar matérias, ensinar ele a ter uma boa profissão do que ser um verdadeiro cristão? Você tem se dedicado a isso? Para os membros da igreja, você tem se envolvido intencionalmente na vida dos seus irmãos com o objetivo de ajudá-los a se desenvolver, conforme nós vimos em Efésios, a plena maturidade e conhecimento de Cristo? Tem sido uma dedicação? Você tem doado do seu tempo para isso? E por fim, se hoje fosse o seu último dia neste mundo, você tem total convicção de qual seria o seu destino eterno? Onde você tem depositado a sua esperança? Na sua religiosidade ou na pessoa e obra de Jesus? Vamos meditar sobre isso e orar na sequência. Pai amado, bondoso Deus, te agradecemos pela tua palavra, que foi lida aqui entre nós essa manhã. Te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui juntos e sobre os alertas que podemos retirar do texto acerca de uma falsa religiosidade como praticada por escribas e fariseus nos teus dias. Neste primeiro século, uma religiosidade hipócrita, aparente, que carrega apenas uma mensagem de mais religiosidade, que defende as suas próprias bandeiras e seus próprios interesses. Uma falsa religiosidade que no discipulado tem apenas um objetivo: criar novos religiosos hipócritas. E que no fim, conforme o Senhor nos revelou na sua palavra, o destino é apenas um: tormento eterno. Nos ajuda, Pai, a não termos nenhuma dessas características na nossa vida individual e como igreja. Que a gente possa ter as marcas da verdadeira religião, carregando a única mensagem capaz de salvar: o Evangelho do Senhor Jesus, as boas novas de salvação encontrada
em Cristo e nos méritos unicamente dele. Nos ajuda, Senhor, a lutar contra as nossas próprias dificuldades e nos doar para criar novos discípulos, não de nós mesmos, mas do Senhor Jesus, doar do nosso tempo e ver com alegria o desenvolvimento dos nossos irmãos igualmente crescendo no pleno conhecimento da palavra de Deus, porque é ela que de fato nos salva e nos liberta. E que juntos um dia possamos todos, que estamos aqui hoje, Deus, celebrar no teu reino, Senhor, a tua muita graça e misericórdia. Sabemos que pelos nossos esforços isso seria impossível. Em qualquer um dos pontos analisados, nós cremos que dependemos completamente da tua graça, do teu favor imerecido, atuando diretamente em nosso coração. Nós sabemos que o Senhor usa nós, ainda que pecadores, como ferramentas tuas nas suas mãos, alcançando e trazendo mais pessoas para a verdadeira religião, a fé no Messias Jesus Cristo. Peço, Deus, que o Senhor nos ajude nisso. Jamais deixe-nos enganar, Senhor, com uma religiosidade que não nos salva. Nos ajuda a entender que não há mérito nenhum em nós e que nós precisamos de Ti em todas as coisas, quanto mais na salvação. Que os nossos olhos sejam direcionados para a cruz e para Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.